Boa noite a todos. Estamos aqui para a aula inaugural da segunda turma do Método de Emagrecimento e da Comunidade de Emagrecimento 110%. Nós estamos aqui hoje para entender na íntegra qual é o processo, qual é o cronograma, como vão funcionar as aulas, dia de semana, quando a gente sai do método e entra na comunidade, como funciona lá na comunidade. Então, hoje vocês vão sair daqui sabendo exatamente o que vocês vão viver lá dentro. Mas eu queria muito começar, antes de tudo, agradecendo a Deus, porque assim como Ele tem me ajudado, ajudar vocês a ser melhores a cada dia, né? As minhas meninas da turma 1, tem muitas aqui, eu agradeço. Ele também me cura todos os dias, Ele também me faz melhor todos os dias. Hoje foi um dia muito desafiador. Eu tinha muita coisa. Eu confesso que eu cometi um errinho ao longo da jornada, mas depois eu vou contando para vocês, mas como um todo, as coisas aconteceram muito, muito bem. Eu vou olhar às vezes para o celular, por causa que pode ter gente lá querendo entrar. Tanto a Camila quanto as meninas, o pessoal que está ali no grupo, de vez em quando, quem não está no celular e puder chegar no computador e puder às vezes dar uma olhadinha lá para mim, como eu estou aqui na live. Paula, Rosana, tem o link ali, se vocês quiserem entrar aqui no Zoom, vocês conseguem acompanhar as imagens e tudo mais. A Paula já vi que já entrou aqui, né, Paula? Isso. Então, assim, acima de tudo, agradecer a Deus por esse tudo. Mas lá atrás, no começo do ano, quando eu estava num período muito intenso, tanto quanto agora, o lançamento é sempre um grande desafio para mim. E sim, me gera muito crescimento, porque, como eu falei esses dias para as minhas meninas lá dentro da comunidade, assim como talvez para vocês o emagrecimento seja um desafio, por mais que pareça que eu tenho toda essa destreza para falar bem aqui nas redes sociais, eu tenho uma certa dificuldade com constância, eu tenho bastante dificuldade quando eu estou nesse processo de lançamento. Eu acho que faz parte, mas o que a gente precisa com as nossas dificuldades é entender onde está o nosso crescimento. E lá atrás, em janeiro, quando tudo isso ainda era só um sonho, antes da primeira turma começar, um dia que eu não estava muito legal, a Camila me mandou essa música. E eu considero ela como realmente não só, assim como nas outras lives eu coloquei músicas que são significativas para mim, mas é isso que eu quero que vocês entendam, que é justamente esse deixar-se, eu diria abandonar-se nas mãos do Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre toda a questão de mudança de mentalidade que a gente trabalha, e vocês vão entender que a gente trabalha com a palavra, que a gente trabalha com livros que vão trabalhar com versículos bíblicos, sempre colocando a Bíblia como base da nossa mudança, porque tudo está lá. E ontem, quando eu fazia a aula da minha pós, o professor falou que a ciência prova aquilo que a Bíblia já dizia há milhares de anos. E isso, para mim, foi mais um reforço de saber que eu estou, sim, seguindo o caminho certo, que eu estou, sim, fazendo a coisa certa. Tudo foram conexões, algo que eu peguei daqui, algo que eu peguei dali, e as coisas foram fluindo, e as coisas foram acontecendo. E essa música, ela fala muito, e eu quero que a gente possa deixar-se nesse momento, abandonar-se, para que seja de Deus a nossa decisão e não de nós mesmos. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos Planos de Deus sempre são melhores. melhores. Sempre, sempre, sempre. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Te entender, mas essa prova está te Quantas vezes a amadurecendo. gente quer entender e a gente não esquece, não entende o amadurecimento em Deus. De você sente dor, eu vejo experiência pra
você contar. Quando lá chegar, Quando lá chegar é a nossa visão positiva do futuro. Que está em Abacuque 2, versículos 2 e 3. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Adriana, consegue vir um pouquinho? O amanhã não te pertence, só confia em mim. O amanhã não existe se a gente não constrói o hoje. Deixa teus projetos comigo. É o que eu faço do meu hoje que traz o meu amanhã. Gratidão. Porque sim, os planos deles são sempre melhores. Os planos de Deus são melhores que os meus. O que olhou não viu, ouvido não ouviu. Essa calça serve pra mim? Oi, Leo, boa noite. Só a calça, já graças a for. A calça azul, né? Tá vendo? Quantas vezes a gente não vê e não ouve? Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Oi, Luciano. Se você quiser acessar o link que está nos stories, você entra aqui pelo Zoom com a gente, tá? Tá melhor que você consegue ver as imagens também. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa. Então, deixa. É sobre isso. Vou sair daqui. Se alguém chegou depois e eu ainda não cumprimentei, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Os alunos novos, os anteriores. É para isso que a gente está aqui. Para viver juntos, sim, o extraordinário. Leo, você dá uma olhada que eu acho que o teu microfone está aberto. Se você puder fechar para mim, daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem. Mas agora eu te agradeço. Então vamos lá. Vamos mudar o compartilhamento para a gente começar a entender quais são as questões. Vocês sabem que eu ouvi a música e eu queria dividir duas coisas com vocês. Uma delas é que a alta performance ela só se constrói na dor, nos obstáculos e nas dificuldades. Eu vi isso essa semana. E uma prece, eu diria, que o meu propósito seja despertar propósito em vocês. Que esse seja o maior, porque quando a gente descobrir isso, a gente vai entender que o emagrecimento não é nada mais do que a consequência de eu entender a minha vida como algo extremamente além do que o meu corpo ou o peso que a balança mostra. E é na virada dessa chave que está o resultado. Às vezes ele pode ser muito rápido, às vezes pode demorar um pouquinho. Isso é relativo a quanto eu vou demorar para entender. Eu tive uma virada de chave ontem muito grande mesmo, que falava de uma cultura
que, que eu não conhecia. Eu só estou vendo aqui para tirar o microfone que tá aberto. Um minutinho. Certo. Não consegui. Que aí acaba ficando que a tela fica fechada por isso. Só um minuto aqui. A gente tem que organizar isso rapidinho. Tá. Só aqui. Bom, daqui a pouco vem meu insight aqui, então eu vou compartilhar já, porque aí fica um pouquinho mais clara a tela. Esse é o arquivo correto. Isso. Aqui. Ótimo. Tá, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque às vezes ele não passa, eu preciso que vocês me contem se não estiver passando, que aí eu vou trabalhando página a página. Compartilhou? Tá. Eu trabalho com o cérebro, né? Então eu trabalho com o corpo enquanto alimentação e eu trabalho com o cérebro enquanto o nosso sistema límbico que rege as nossas emoções e que dá o código, digamos assim, para o nosso corpo funcionar. Mas, como eu falei para vocês, ontem eu tive uma grande virada de chave nessa aula de algo que eu não conhecia. Eu falo que talvez eu seja bastante, entre aspas, viciada em conhecimento, em aprendizado. Eu sou apaixonada por estudar. O tempo nem sempre ele é muito meu amigo nesse sentido, mas eu sempre gosto. De uns tempos para cá, eu tenho tirado tempo para isso. Inclusive, tirei do trabalho quando eu aprendi com uma frase que a gente só cresce quando a gente tem tempo, né? Então, aí eu mudei um pouco a minha rotina e isso fez muita diferença, sim. Mas a questão é que as nossas emoções, eu sempre imaginei que elas fossem criadas no cérebro, mas isso não é verdade. As nossas emoções, elas são criadas no nosso coração. Então, os sentimentos, eles brotam do nosso coração. E não simplesmente como a gente imaginava, que o nosso coração é um órgão que simplesmente bombeia a vida para os outros órgãos. A verdade é que no nosso coração tem milhares de milhões de neurônios que pensam no nosso coração. No nosso intestino tem muitos neurônios que pensam no nosso intestino. E assim todas as partes do nosso corpo. Só que o nosso cérebro ele é um manda-chuva. Por quê? Porque é ele que determina a ação. Então, cada ação gerada em um órgão do nosso corpo, como um órgão pensante, ele vai ter que passar pelo cérebro para depois ir para a execução pelo sistema nervoso, nos nossos músculos, nos nossos nervos, certo? Mas isso foi muito forte para mim, porque a Bíblia diz que a gente deve guardar as coisas mais importantes da nossa vida onde? No nosso coração, né? Então, sim. E foi tão rápido o insight que eu tive que de repente eu entendi um infarto. Então, o que gera um infarto? Normalmente, que a gente chama de derrame, infarto, que a gente chama quando o coração rompe uma veia, né? Derrame é quando é no cérebro, né? Que é o AVC. São causados por emoções fortes. Então, o nosso coração, ele determina todas as nossas emoções. Então, é no coração que eu determino
o quanto eu estou preparado para viver um processo, o quanto eu vou ser positivo no meu processo. Essa emoção, uma vez gerada no meu coração, ela vai ser processada no meu cérebro, para daí ela ser executada pelo meu corpo, pelo meu autocontrole no comer um alimento, pela minha disposição física de fazer um exercício. E isso é muito forte, muito mesmo. Para mim foi significativo demais. Aí você entende que aquele dia que você está com angústia, com o teu peito apertado, que parece que a respiração está fraca e você fala, não sei o que eu tenho. A ansiedade é teoricamente produzida no cérebro, mas eu tô gerando sintomas no meu peito? Não. O coração já está pensando antes mesmo do nosso cérebro processar. Então, por isso que muitas vezes o peito aperta, ou parece que o nosso coração vai explodir quando eu tenho uma emoção positiva. Vou dar mais um start para falar para o pessoal que está aqui no YouTube, desculpa, no Instagram. Gente, tem o link ali nos meus stories. Clica lá e entra aqui com a gente. Entra aqui no Zoom, que aí vocês conseguem acompanhar também as imagens compartilhadas, mas vai ficar aberto aqui para quem quiser só me ouvir, vai ficar aqui, mas aí eu vou acabar que não vou estar olhando para vocês, tá? Então, a emoção é a força da vida. É por causa da emoção que eu consigo entrar num processo de emagrecimento. É por causa da emoção que eu consigo ser resistente às dificuldades que vão existir. É por causa da emoção que eu vou conseguir ter a válvula propulsora que me permite sair de casa para ir no exercício físico, como um dia como hoje. Eu até falei hoje à tarde, hoje foi um dia muito intenso. Eu confesso que eu dormi pouco, porque além de eu ter tudo combinou. Esse dia 27 é um dia muito importante para mim, é meu dia de oração dentro da comunidade de mães, justamente porque eu sou devota de Nossa Senhora e dia 27 de novembro é o dia de Nossa Senhora das Graças. E, de repente, o meu fechamento do mês dos meus olhos é no dia 27. Coincidentemente, a minha prova da minha pós caiu hoje, no dia 27. Então, eu nem sei como esse dia aconteceu, mas ele aconteceu. Eu brinquei com vocês que eu disse que eu não tive nenhum erro, mas eu pedi um óleo errado. Mas tá tudo certo. Alguém vai precisar desse óleo, porque eu aprendi a ser intencional em tudo. Então, a emoção que gere meu pensamento em relação a qualquer coisa na minha vida vai fazer a minha execução. Como eu usei o exemplo da carteirinha da Unimed do meu filho. Se eu tivesse ficado nervosa naquele momento, eu jamais teria achado o número da carteirinha dele, mas jamais. Mas eu controlei as minhas emoções, consegui achar. Hoje, naquela chuva, eu tinha marcado, porque sexta-feira não podia, eu tinha marcado com a Carol a minha drenagem. E eu não estava bem, eu não estava com o meu intestino legal e precisava ir. Acredito que sim, porque é muita emoção num dia só, é muita emoção numa semana só e é muito intenso tudo isso, assim como eu quero que seja intenso para vocês, é sem dúvida muito intenso para mim, porque eu sou a primeira a aprender. E quando eu estou ensinando, eu aprendo sem dúvida muito mais do que quando eu estou simplesmente estudando. E aí, quando eu entrei, ela foi me buscar lá em casa, lindamente, ela me deu carona, inclusive, porque eu estava sem carro. E aí eu contei para ela que eu li um livro que eu indico para vocês, que se chama Seja Foda, Feliz, Otimista, Determinada e Abundante. E nesse livro eu ressignifiquei eu estar lá fazendo a prova da minha pós embaixo das cobertas e pensar, com essa chuva, será que eu vou sair de casa para fazer drenagem? Mas que diferença isso vai fazer? A diferença de um momento meu, que é algo que eu ensino muito aqui dentro. Porque, sobretudo, as mulheres, eu acho que aqui no Zoom a gente está só em mulheres, e acredito, não vou falar com certeza, no Instagram também, nós nos deixamos demais. E eu ensino, talvez esse seja o pilar principal dentro da comunidade. Eu olhar para mim, Betinho, do meu coração, lembrei que você está aí. Viu como eu falo que é importante? Está escrito o nome ali, mas a tia Cláudia lembrou. Viu só? Então, a gente se deixa demais pelos filhos, a gente se deixa pelo esposo, a gente se deixa pelos pais, a gente se deixa. E quando a gente olha para a gente com outros olhos, quando a gente coloca amor na nossa essência, a gente vai trabalhar assim o que eu chamo lá dentro da comunidade de transbordo, que é fazer com que o outro seja beneficiado por aquilo que eu estou no meu coração, porque a gente vai falar de coração de novo, talvez esse é o tema da nossa aula de hoje. O meu coração,
ele só vai transbordar na vida dos outros aquilo que ele está cheio. Então, se ele estiver cheio de dúvida, de amargura, de medo, eu vou transbordar isso na vida do outro. E se eu estou com o meu coração cheio aí de coisas boas, é isso que eu vou ter para o outro. Então, antes de a gente pensar no outro, a gente tem que pensar na gente. Cláudia, você está falando sério? Isso não é ser egoísta? Não. Isso é querer para o outro melhor, porque eu só dou o que eu tenho. Né? O que que o segundo mandamento fala? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o outro com uma intensidade se eu não me amo primeiro? Se eu nem sequer olho para mim? Qual foi a última vez que eu olhei no espelho? Então, emagrecimento, gente, mudança de cor corporal, mudança de mentalidade para ter uma mudança no meu corpo, seja emagrecimento, seja construção de massa magra, seja sim ganho de peso, né? Porque eu consigo sim ter aqui dentro da comunidade pessoas que estão trabalhando todas as áreas, independente delas, e consigo dar o mesmo suporte, sem dúvida nenhuma, porque a metodologia é a mesma. A mesma metodologia que emagrece é aquela que auxilia na cura do câncer, que faz com que meus pacientes passem pelo processo de câncer por uma forma mais leve, que eles tenham seus sintomas diminuídos ou que eles nem sequer tenham seus sintomas. Então, isso sim, eu considero um presente de Deus. E dentro desse contexto, a gente começa por aí, pelo que eu tenho no meu coração, pelo que eu guardo no meu coração e por como eu olho para mim. Aí as coisas começam a acontecer. Vamos seguir aqui. Quem quiser vir ali, quem chegou agora, a Raquel, que não tinha chegado ainda. Quem quiser entrar no link lá nos meus stories, entra aqui na aula direta aqui no Zoom. Tem lá o link para que vocês possam estar com a gente aqui. Tá, passou, gente? Me dá um ok que o slide passou. Eu vou ter que fazer assim, porque se eu passar direto, ele não executa, e aqui eu consigo. Então, qual que é a função da nossa... Para quem é, né? Para todas aquelas pessoas, sim, que têm dificuldade para perder peso. Para quem se sente inflamado, sabe aquele dia que você está se sentindo inchado sem ter um motivo, que você parece estar irritado, inquieto. Eu sempre descrevo a inflamação como uma sensação de sujeira, que quando eu estou com o peso acima, quando eu estou com mesmo que eu não esteja com o peso acima, quando eu estou com a massa magra reduzida, qualquer interferência, um golinho de cerveja que eu tomo no final de semana, um doce que eu como, vai me inflamar, por causa que eu estou com um percentual de massa magra baixo. E aí essa sensação de num dia eu parecer super bem e no outro tá extremo, parecendo, nossa, mas parece que eu engordei 3, 5 quilos de um dia para o outro. Eu passei agora por um processo pessoal em relação a isso. Eu fiz a minha cirurgia pélvica para alinhar minha bexiga, que eu tinha tido um problema lá na gravidez da minha filha, que a gente teve um acidente, e eu fiz agora no começo do ano. E o meu ciclo demorou 4 meses para voltar. E como um passe de mágica, quando o meu ciclo voltou, o meu corpo voltou junto. Mas porque em nenhum momento tem alguém com o microfone aberto, se puder, por favor, fechar. Camila, é o teu microfone que está aberto, Camila. Essa voz é do João. Não é o meu. Não é o teu? Quem será? Você consegue? Como é que É da aberto, tá? A Gisela. Meu. Era o Aderci, se eu não me engano. lá? Mas você consegue dar o mute por aí, viu? Não estou Aí. conseguindo. Aqui nas Agora 3 bolinhas, o nome do lado do nome? Veja, o meu tá aberto, ó. Se você passar em cima, aparece o mute em cima do meu aí. Tente mutar o meu aí. Legal. Legal. Obrigada. Mais um aprendizado. Ótimo. Uhum. Muito bom. Então era isso mesmo. Ó, a Gisela. Agora fechou isso. Agora eu fechei. Aí, certo. Muito bom. É porque senão interfere aqui. Só um pouquinho que eu acho que passou aqui meu slide. Voltou para vocês? Ele voltou automático, Camila? Tá. Voltou, aham. Certo, obrigada. Então eu vou tentar, acho que eu vou conseguir passar assim mesmo. Então a questão da inflamação tem a ver com isso. Outro sintoma de eu estar fora do meu peso e com problemas na minha alimentação é o cansaço extremo.
ele é uma sensação de inapetência, eu chamo inapetência daquilo que como se fosse uma sensação de braço pesado, como se eu tivesse que me dar um cantinho que eu vou deitar, e eu chamo, e quando é aquele cansaço diferente, aquele cansaço respiratório, que parece que para você conseguir colocar ar nos seus pulmões, você tem que, então isso também é uma consequência da inflamação, uma consequência de uma má alimentação, e com pequenas adaptações isso muda. A questão também que a gente vai trabalhar muito forte dentro da comunidade, depois dos 40 dias de método, a gente vai ter uma aula semanal nas quartas-feiras à tarde, depois fica tudo gravado para quem não pode participar, mas onde eu vou trabalhar uma receita, nisso a gente vai trabalhar preparo, escolha e a forma correta de distribuir a alimentação na prática, de preparar receitas. Eu chamo esse tópico de emagrecendo receitas dentro do meu protocolo de personal diet. A dificuldade de começar uma rotina de atividade física. Então, para quem quiser, também dentro da comunidade, existe um valor especial para você fazer uma bioimpedância, fazer uma análise de estética e de perfil corporal, e aí eu te digo a melhor atividade, a melhor forma de fazer, você me traz a tua dificuldade com a atividade física, e eu vou te ajudar nisso também. E toda aquela questão de frustração, quando eu acabo voltando a engordar de novo, toda aquela sensação de que eu não sou capaz, todas as dificuldades que vêm com isso, né? E é uma dor muito grande, como eu falei lá nas lives, a questão do voltar a engordar, mas eu não posso prometer para você que isso não vai mais acontecer, mas eu posso prometer para vocês que se vocês viverem o processo, vocês vão saber como sair disso, o quanto antes. Eu uso o termo que é no primeiro segundo, no primeiro minuto, na primeira hora, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, volte, mais volte. Ao longo da caminhada, eu dou exemplos disso para vocês. No primeiro segundo é você se arrepender depois de um ato. No primeiro minuto é você pensar antes de comer. E assim a gente segue. Na primeira hora é pensar o que eu posso melhorar na próxima refeição. No próximo dia, o que eu posso melhorar amanhã. No próximo mês. E assim a gente vai. Mas a questão é que quem tem a coragem, eu chamo isso de coragem mesmo, de realmente começar de novo, de realmente, como eu falei, não tem valor maior do que um paciente que passou por um processo comigo, conseguiu emagrecer e acabou ganhando peso de novo e tem a coragem de me procurar e dizer, Cláudia, eu preciso de ajuda. Isso se chama humildade. É um dos pilares que a gente vai ver daqui a pouco, os 3 pilares das virtudes que a gente vai desenvolver aqui dentro. Aí vem a questão dos aprendizados. Fisicamente falando, o mais forte de todos é que aprender a trabalhar com o carboidrato e a proteína, que é o que eu chamo de relação carboidrato-proteína, que é o 4º pilar do meu método. A gente vai trabalhar na íntegra isso. Todas as questões que vocês precisam mudar na alimentação são resolvidas pelo controle da relação carboidrato-proteína. Pelo controle da relação carboidrato-proteína, você não precisa mais se preocupar se você vai comer um doce, se você vai tomar uma cervejinha no final de semana, se você gosta não de sorvete, se você quer comer um pão branco. Se você trabalha a relação carboidrato-proteína, você não vai mais ter problema com isso. E eu, sem dúvida, tenho um domínio incrível sobre isso, de fazer com que isso seja extremamente leve para vocês. A gente trabalha com recordatórios fotográficos, sim, lá no grupo. O ideal é que vocês repartam, dividam as fotos de vocês para todo mundo aprender, porque quando eu contribuo com o outro, eu cresço 2 vezes, mas se não mesmo no particular, eu consigo dar esse direcionamento, as aulas vão trazer esse direcionamento. Hoje a gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso, a mudança de mentalidade. Então, a mudança de mentalidade a gente vai ressignificar por uma passagem bíblica, por um livro que a gente vai trabalhar, a gente vai ressignificar tudo o que vocês têm de crenças em relação à alimentação, certo? Todos os dias, 365 dias do ano, a gente vai estar trabalhando esse direcionamento. Às vezes a gente vai ter um livro base, certo? E às vezes vocês vão só ter o meu direcionamento, que é um áudio de 5, 10, às vezes 15 minutos, quando tem um aprendizado a mais, que todos os dias vocês vão estar virando chave. Existe uma questão muito importante, que é você ter dentro do processo um caderno, uma agenda, um diário, onde eu vou ensinar vocês a anotar insights, não é ficar escrevendo o tempo todo, mas é anotar insights de mudança com com o nosso direcionamento diário, com o nosso projeto de mudança de mentalidade, de mudar o olhar. As meninas podem daqui a pouco abrir o microfone se elas quiserem falar
dessa mudança, do quanto em 98 dias hoje, que a gente vai fechar com elas, quanta coisa já mudou, quanta coisa tão além da balança. O equilíbrio, o ser humano alimenta. Então, a minha relação com o alimento, eu olhar para o meu prato de uma forma diferente, eu falar, eu mostrar que eu tenho domínio sobre a minha emoção de pegar, eu usar duas frasezinhas pequenas, que é eu preciso, isso vai gerar duas respostas, sim ou não. E a próxima pergunta, quanto? Gente, muda todo o comportamento com essa frase mínima. Aí, na sequência, vem a questão da modulação das funções orgânicas, que é a modulação metabólica. Então, eu trabalho através de alguns exames dentro da saúde sistêmica com a modulação do corpo. Então, vocês vão preencher, sim, informes, onde vocês vão colocar as questões sociais, as questões comportamentais, emocionais e físicas de vocês, e de acordo com ele, eu vou passar um protocolo de exames, onde vocês vão me mandar esses exames, a gente vai fazer uma fórmula moduladora. Isso tudo online, Cláudia, isso tudo online. Vocês têm sim como vir fazer bioimpedância particular, como ter um atendimento no particular aqui no presencial ou particular no online. Vocês têm preço especial para isso lá dentro da comunidade. Isso tem um valor diferenciado em relação a quem não está na comunidade. Daqui a pouco eu explico mais um pouquinho disso para vocês lá na sequência. O domínio das dependências físicas, emocionais e comportamentais. Às vezes nós somos extremamente dependentes do alimento. A desculpa é hoje ainda, uma convidada me mandou mensagem falando em entrar e ela falou, Cláudia, eu tô indo para uma cirurgia de uma cunhada minha e eu tô só comendo. Por quê? Porque a gente desconta as nossas emoções no nosso prato. Porque o nosso cérebro não é o nosso consciente, é o inconsciente, ele acaba gerando questões que nos fazem tomar aquelas atitudes, porque o nosso cérebro, sim, ele nos boicota muitas vezes. Ele é nosso melhor aliado, mas ele também pode ser o nosso maior inimigo. Se eu não sei dominá-lo, se eu não carrego ele aqui, ó, exatamente aqui na minha mão, eu tenho que dominar esse sistema límbico, eu tenho que dominar essas emoções que chegam, porque se elas são, sim, como nós vimos no começo da aula, produzidas no coração, mas elas têm que passar pelo cérebro para ser processadas, esse nosso HD gigante que a gente tem, que é o nosso cérebro, ele tem que ser moldado por nós. A questão de doenças pré-existentes ou futuras. Quando eu trabalho a minha qualidade alimentar, eu estou curando, então, a minha história. Então, muitas vezes eu demoro um pouquinho mais para mim ter um resultado físico, é porque o meu corpo está sendo curado, porque nós tínhamos um paradigma de que emagrecimento gera saúde. Não, saúde gera emagrecimento. Se eu tiver com uma deficiência de vitamina, se eu tiver faltando algum mineral, se eu tiver com deficiência de aminoácidos, se eu não estiver comendo proteína direitinho, se eu cortar o meu carboidrato, meu corpo vai ficar doente. Eu não vou ter um resultado verdadeiro. Eu preciso construir saúde para ter o corpo que eu busco. Atenção plena, ser intencional em tudo, olhar para você, para o teu alimento, olhar para o teu prato, olhar para a sua emoção de uma forma diferente. Aí a gente passa a não se culpar mais. A gente não é mais vítima, porque a gente não se culpa. Então é muito forte. Esse é o quinto pilar e talvez o mais importante de todos, que é o olhar que você tem. E quem gera esse olhar? É todos os dias ouvir esse pequeno áudio que vai gerar essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade em relação a tudo que foi processado e guardado no teu cérebro, porque alguém algum dia te disse, sua gordinha, porque alguém um dia falou para você, coma tudo que não pode sobrar no prato, porque alguém algum dia falou para você que fazer exercício não serve para nada, e aí as crianças vão ficando formadas, porque alguém brigou com você quando você estava comendo, porque a gente passou por muitas dores na nossa infância, todos nós, todos passam, mas isso também não é culpa do outro, porque todos somos vítimas. Mas a questão não é ser vítima, a questão é ser voluntário da própria vida. É ser intencional em tudo. É aprender aquilo que eu posso ser melhor a cada minuto da minha vida. E que amanhã é formado no hoje. E que cada dia eu preciso tentar ser um pouco melhor do que antes. E a atitude 110%. O que é a atitude 110%? Vocês vão ver ali nos meus resultados alguns casos de pessoas que sim tiveram atitude de 110%. Ou seja, que deram o seu um pouquinho a mais do que a sua tolerância no seu exercício e na sua alimentação para ter um resultado rápido. E esse é o recorte de tempo do método, que nós vamos daqui a pouquinho falar sobre ele. Gente, por favor, peço que vocês aqui, se por acaso eu passar e o slide não seguir, me ajudem, porque às vezes a internet fica e aí vocês me avisam para mim poder recomeçar.
Gente, de novo, para quem chegou agora aí no Insta, nós estamos ao vivo no link que está lá nos meus status. Tem mais de uma vez, vem para cá com a gente. Vem para cá que aqui você consegue visualizar também tudo que eu estou passando ali. Então, o que, que é o meu objetivo, né, com a comunidade? É realmente curar a tua vida, para que você chegue sim no teu peso ideal. Qual é esse peso, Cláudio? É tão relativo, é tão diferente de pessoa para pessoa, é tão diferente de tempo para tempo. Então, se ontem eu precisava talvez perder 20 quilos, hoje talvez eu precise de 10. E não é sobre o peso que eu vou perder, é sobre o músculo que eu vou ganhar. E com esse músculo que eu ganho vida. Porque se eu tenho um projeto verdadeiro com a vida de vocês, é sim que vocês vivam o 90 a mais, que vocês tenham uma vida de qualidade, que vocês não é sobre viver 90 anos, é sobre como eu vou viver. Claro, a nossa vida ela está inteiramente nas mãos de Deus, não é nós que determinamos o tempo, mas nós temos que fazer o máximo, dar o nosso melhor para otimizar o maior presente que Deus deu para cada um de nós, que é a nossa vida. O que eu tenho para entregar para vocês? Experiência de 22 anos, emagrecendo muita gente, trabalhando emoção e comportamento alimentar de muita gente, vendo resultados que duram uma vida, como é os exemplos que eu vou mostrar ali para vocês. Eu tenho resultados, sim, esses que eu vou mostrar para vocês e outros que vocês mesmos conhecem. E eu venho me aperfeiçoando a cada dia, porque a gente não pode parar para que eu possa realmente dar o melhor para cada um de vocês. Eu tenho a minha entrega. Eu não entrego 110%. Eu entrego no mínimo 140%, que é a nossa capacidade máxima humana. Mas eu diria que a minha entrega é tudo aquilo que está ao meu alcance. Mas dentro dessa entrega, eu também aprendi com o tempo a ser bastante gentil comigo mesmo. É outra coisa que eu quero que vocês também aprendam. Porque tem horas que não dá. E aí a gente reprograma. Mas acaba dando tudo certo quando você olha a intenção do coração. E Deus só olha a intenção do coração. Só isso. Esses dias eu falei com uma paciente que estava num processo bem doloroso de menopausa e não estava respondendo. E ela, num primeiro momento, ela agiu escondido. Olha só a questão dos meus filhinhos, né? Da criança de mim. E ela começou a perder peso muito rápido, de repente. Aí eu olhei para ela e falei: o que você está fazendo? Aquele olharzinho de cobrança, instantaneamente ela me contou. Ela falou: eu tirei isso, isso e isso. Aconteceu. Eu olhei para ela: você tem ciência do risco que você corre? Ela falou: tenho. E aí eu falei para ela: mas eu entendo você precisava disso. Mas quando você tem ciência que você corre um risco, tá tudo certo. Porque você não vai culpar ninguém pelo resultado errado. Então, sim, eu tenho pacientes que tomam, sim, Ozempic. Eu tenho pacientes bariátricos. Então, só que assim, gente, se eu não mudo a minha mentalidade, não tem dieta restritiva, não tem Ozempic, não tem bariátrica que resolva. Então, eu preciso mudar a minha cabeça. Eu tenho que realmente fazer uma cirurgia no meu cérebro. Mas como? Trabalhando essa mudança, além de qualquer outra coisa, enxergando de uma forma diferente, que dá para ser leve, que dá para ser diferente, que dá para ser muito mais intenso, mas ao mesmo tempo leve. Parece impossível, né? Mas não, é totalmente verdadeiro. Na sequência vem o meu propósito, que é o que estava ali, então curar a sua vida em todas as áreas. Por quê? Porque quando vocês entram lá na comunidade, a primeira tarefa já na semana que vem que eu vou liberar para vocês é o MAS, o Mapa de Análise Sistêmica, que é um círculo que tem 12 pilares da nossa vida. Então, quando eu pego um pilar e eu somo ele, eu faço ele crescer, ele expandir, eu puxo junto, é uma válvula propulsora, eu usei esse termo já hoje, ele puxa junto todos os outros. Então, se eu conserto um, eu estou arrumando muitos. Então, aqui nós estamos trabalhando com o pilar saúde e estamos trabalhando também com o pilar emocional, né? Estamos trabalhando fortemente com o pilar espiritual e isso vai fazer com que vocês puxem todos os outros. Isso vai puxar relacionamento, isso vai puxar financeiro, isso vai puxar profissional. Sim, é sobre isso. Isso eu chamo de curar sua vida em todas as áreas através do quê? Uma alimentação consciente. Porque a única coisa que vai fazer com que você tenha um peso que você vai manter para o resto da sua vida, e um peso que você vai se sentir satisfeito com o teu corpo, e que você sempre vai conhecer as suas limitações, é através da tua consciência alimentar. E a consciência alimentar, ela envolve não só o teu prato ou o seu alimento, mas ela envolve você também, e todas as tuas emoções, todas as suas crenças. Na sequência vem a minha missão, que é o que eu comecei falando lá atrás, de mostrar o caminho para criar harmonia, harmonizar, fazer com que seja, com que encaixe, digamos assim, sobre o meu eu, a minha essência, o meu corpo e o meu alimento. Essa é a minha maior missão. Quando vocês harmonizarem
quando vocês colocarem em equilíbrio esses 3 pilares da vida de vocês, que é simplesmente a vida de vocês, o resto é consequência. Aqui falando um pouquinho da minha jornada, então, fazendo toda essa busca para criar um método, eu descobri que o método ele só vai existir quando você conecta ele com a sua história. Tinha muita parte da minha história que estava guardada. Eu lembro, sim, da menininha gordinha, que talvez se via muito mais gordinha do que vocês estão vendo nessa foto. Eu lembro, sim, que essa menina linda de 15 anos, quis tanto essa luva, não se sentia magrinha, e olha só, eu era, né? Eu lembro, sim, que depois que eu tive a minha filha, eu tive uma trava emocional do meu peso, onde dos 25 quilos que eu ganhei, porque se vocês, quem me conhece sabe que antes dos meus 3 filhos, eu tive 3 anjos, né? Eu tive outros 3 filhos que estão cuidando de mim lá, junto do pai. E claro que existia muita emoção no processo gestacional. E precisou de muita força, gente. Muita força mesmo. Nós lutamos juntas, com muitas mulheres, e nós tivemos a nossa graça, né, Elisete? Tá aí o Betinho desse tamanhão, quase da idade da Maria Cláudia, um pouquinho mais velho, mas eu lembro de cada detalhe do nosso processo, e de cada detalhe do amor que brota na maternidade, que a nossa vida realmente, ela passa a fazer sentido e tudo mais passa. Mas eu fiquei, sim, travada durante muito tempo. Eu falei da Lisete, mas a Leu também teve filho junto comigo, né? Então, pessoas que viveram todo esse processo junto comigo. Eu fiquei meses, 7 para ser mais precisa, que eu não voltava para o meu peso. Eu perdi 7 quilos, que não são nem os anexos embrionários, certo? A Kelly tá ali no Insta, né? A Kelly sabe disso, que 7 quilos não conta nem o que tem de líquido dentro da barriga. Então, na verdade, comendo certíssimo, eu estava travada até que alguém me chamou de gorda. O paciente foi bem assim, está gordinha, ele foi delicado. Mas o que eu ouvi foi um gorda com um soco no estômago. E aquilo me destravou de alguma forma. E aí, dali para frente, foram 3, 4 quilos. Muito parecido com o processo que aconteceu agora. Então, provavelmente, isso que eu chamo de físico em relação ao meu pós-cirúrgico tinha algo muito emocional por trás de tudo isso. Porque, de repente, como um start, eu vi meu corpo no lugar e eu passei 2, 3 meses que eu não estava entendendo porque eu não estava aceitando o meu corpo. E de repente acontece e foi assim. De repente eram menos 22 quilos até o aniversário da minha filha. E de repente, sim, eu me perdi. E cheguei nesse estado de estar ali naquela última foto, quase 15 quilos a menos do que eu peso hoje. E olha que eu gosto muito do meu corpo hoje. Mas sim, eu tinha me perdido. Ali eu não tinha noção do que era domínio emocional sobre o nosso corpo. Ali eu ainda vivia todas as feridas de ser chamada de gordinha a minha infância inteira, a ponto de estar num corpo onde nenhuma roupa minha servia, porque todas ficavam grandes, mas eu ainda não achava que eu era magra. Então as curas elas vão acontecendo, e quando a gente cura a vida da gente, sem dúvida, a gente tem muito mais capacidade de curar a vida do outro. Aqui é o meu porquê, aqui está a minha vida, aqui está a minha essência, a minha família, está a minha causa maior, por quem eu faço tudo e por quem eu largaria tudo, que é o meu esposo e meus filhos. E a minha luta maior é para que cada vez mais eu seja melhor para eles, mas nunca perfeito. Porque enquanto eu lutava pela perfeição, eu construí o nada durante muitos anos da minha vida, até que eu entendi que a perfeição só nos leva para um lugar, para longe dos nossos objetivos. Eu tive culpa? Não, eu não tive culpa. Eu achava que aquele era o meu melhor. Eu tinha tanto para agradecer para Deus que eu achava que eu tinha que ser melhor e melhor e melhor. Nunca fui gananciosa, orgulhosa. Quem convive comigo e trabalha comigo sabe que isso não é uma característica minha, mas sim, eu queria mostrar que eu podia ser melhor como gratidão. Era esse o sentimento que despertava. Essa foto é um pouquinho mais antiga, eles estão um pouquinho maior do que isso, mas é a essência da vida, sem dúvida, é a nossa família. Aqui fala um pouquinho de mim, né? Então, antes mesmo desse processo de estar hoje só no meu consultório, lançando os meus grupos de emagrecimento, eu passei um grande período da minha vida trabalhando na Santa Casa, aprendi demais lá dentro, sou muito grata por aquele período. Agora parece que faz tanto tempo, mas foi ontem, ali, há menos de 3 anos atrás.
Trabalhei anos em Bituva também, no hospital lá, onde eu sou muito grata, eu aprendi muito também, e passei anos da minha vida no asilo. Então, esses 3 lugares realmente eles me ensinaram muita coisa, me ensinaram a olhar o ser humano naquela, muitas vezes naquela, vamos chamar, desculpem o termo de miséria, naquela necessidade, naquela dor, onde muitas vezes aquele prato de comida, aquela palavra pode fazer tanta diferença, tanta diferença. Lá eu convivi com pessoas que me ajudaram a crescer também, e que sim, sem dúvida, a minha história vem daí. A nível de formação, eu fui graduando da primeira turma da Unicentro, de Guarapuava, também me fez forte, porque a gente precisava lutar de laboratório, livro, tudo a gente precisava correr atrás. E eu fiz uma especialização há mais ou menos 11 anos, 12, porque foi antes da Maria Cláudia, de personal diet. Eu sempre amei cozinhar. Essa experiência que eu tenho com a parte da culinária vem da minha base, das minhas avós. E dessa base das minhas avós vem também a questão da cozinha que a gente teve durante 5 anos. Eu e meu esposo, a gente teve uma cozinha de comida saudável. Lá eu lapidei tudo aquilo que eu aprendi no meu personal, mas o desejo, o gosto por cozinhar, por modificar uma receita, isso vem de muito antes. Então não tinha como não colocar esse pilar dentro da comunidade, porque eu tenho muito a oferecer com a graça de Deus. Eu sempre conto para vocês que uma das minhas grandes dificuldades está, sim, na questão do digital. Tá bom, eu venho aqui, talvez eu tenha destreza frente às câmeras, eu consigo falar numa boa numa câmera, mas quando se trata em organização nesse sentido, eu preciso de ajuda. E eu estou lapidando isso cada dia. Aí a Camila está comigo desde janeiro, me moldando a cada dia, me fazendo melhor nessa área a cada dia, e me fazendo entender o que cabe a mim e o que é delegável, porque por muito tempo eu só trabalhava a centralização. Sempre eu achava que eu podia fazer tudo sozinha. E hoje eu vejo que uma frase que me veio agora ao coração, que esses dias eu dividi com as meninas lá, sozinho eu posso até ir mais longe, mas sozinho eu posso até ir mais rápido, mas acompanhado eu vou muito mais longe. Então é isso, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos outros para crescer. E aí depois veio, sim, a especialização em neurociência, aí veio a procrastinação, porque veio muita ebulição depois que eu entreguei esse legado da Santa Casa e do asilo para outras pessoas que seguiram o meu trabalho lá. Choveu oportunidades dentro do meu consultório, com a graça de Deus, porque eu entendi que ali havia propósito e que era a hora de realmente eu dar esse passo a mais. E eu procrastinei a minha pós. Eu entrei na turma 4 e hoje eu estou na turma 7. Mas sim, gente, agora sim, preparada, porque deveria ser esse o momento, junto com esse momento lindo, porque eu fui percebendo que cada dia mais eu era um ser humano com obesidade mental. Eu tinha muito conteúdo, muito conhecimento, eu não colocava muita coisa em prática. E aí eu entendi que na prática me vem a força para fazer muitas outras coisas. Então é por isso que hoje eu estou aqui com vocês, apresentando tudo isso para vocês com todo o meu amor. E a saúde sistêmica também. A saúde sistêmica veio com um projeto anterior ao MEC, a comunidade 110% e o método de emagrecimento 110%, onde por um tempo eu e a Ana Luísa, minha grande amiga, caminhamos juntas. E lá a gente fez a especialização em saúde sistêmica e a saúde sistêmica fala muito comigo. E porque eu acredito que eu sempre fui sistêmica. Eu sempre olhei para sempre olhei, chegou uma mensagem ali, estou monitorando tudo, de um paciente, eu não vou conseguir falar agora com ele, para ele entrar, ele não está conseguindo baixar o Zoom, eu disse dizer que ele poderia entrar aqui no Instagram. Então, a saúde sistêmica, ela dá esse olhar que faz entender a obesidade, ou o baixo peso, ou a dificuldade de construir massa magra, como algo muito, muito maior do que a minha relação com a balança, do que a minha relação com o meu prato, do que a minha relação com o que eu vejo no espelho. Vai muito além. Quando a gente vira essas chaves, a coisa realmente começa a acontecer. Alguns resultados lindos. A Vitória, ela foi minha pacientinha na barriga da mãe dela. Então, eu até queria ter pedido para ela me trazer uma foto dela na infância, mas ela foi minha paciente a partir dos 6 anos, mas quando a mãe dela era minha paciente, ela passou mal, e eu falei para ela, Nina, será que você não está grávida? E enfim, tá aí a Vitória hoje com, se não me engano, 19 ou 20 anos.
linda de viver e magrinha, e sempre apaixonada. Hoje ela faz fisioterapia, apaixonada pela área de esporte, comendo bem, levando o legado, como eu digo. O meu objetivo é que vocês desenvolver senso de propósito em vocês, que vocês sejam o propósito da vida de outras pessoas também. Talvez esse seja o meu maior objetivo. Que vocês não falem para ninguém que vocês estão vivendo um processo de emagrecimento, mas que vocês deixem as pessoas descobrir que vocês estão vivendo um processo diferente. Aí aqui, a Nádia tá aqui. A Nádia, ela emagreceu 20 quilos num período muito curto. Agora a gente está num processo aí de lapidação. Ela já mantém o peso faz quase 2 anos. Nós queremos mais um pouquinho, mas nós estamos tentando. Ela está comigo na comunidade, é minha paciente de consultório, virar mais uma chave. Mas ela tá linda. Talvez a chave seja entender que o peso já chegou. Mas nós estamos aí. Cláudia, Para isso. Oi? não tá passando os slides. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. É isso que eu preciso, que vocês me avisem. Então, aqui, ó, aqui é a Vitória, certo? Isso, agora sim. Aham, e aqui a Nádia, tá? Então, a Nádia, como eu falei agora, a Nádia, contei a história dela. E aí a gente vai aqui para o Franciel e para a Maiara, que foram 2 pacientes que em dezembro testaram para mim o 110%, a atitude 110%. Simplesmente você fazer um recorte de 40 dias, onde você vai ser intencional, que você não vai ter sábado ou domingo, mas isso de uma forma muito leve, quando vocês entendem a relação carboidrato-proteína, vocês entendem que dá para comer de tudo, mas da maneira correta, e colocando atividade física e alimentação da forma correta, ele perdeu 14 quilos em 40 dias e ela perdeu. Passou? Passou, gente? Sim, tá passando. Joia. Tá passando, Cláudia. Ótimo. E ela perdeu 7 quilos em 40 dias. Olha a diferença dessas costas. Eu sempre falo dessa foto, né? Olha a diferença dessas costas no período de 40 dias. É muita diferença. Aí eu falei lá atrás da Vitória, mas aqui a gente também tem a Kéturi. A Kéturi e a Camille é outra história linda, entre outras, que eu adoro ver as minhas crianças na rua magrinhas, porque eu sempre digo que um adolescente que faz um processo de redução, ele tem um percentual menor de chance de manter o peso, mas uma criança que vive o processo, mesmo que pareça que ela não está emagrecendo, ela não vai ser um adulto com excesso de peso jamais. É uma questão de viver o processo. E a Kéturi, ela emagreceu muito rápido lá atrás e ela mantém o peso, ela tá aí, isso aqui tem uns 15 anos da foto dela quando ela veio para mim, agora linda de viver aí, magérrima. E a Camille veio ano passado, a irmãzinha mais nova, e ela perdeu 10 quilos em 5 meses. Ela transformou o corpinho dela, agora ela cresceu, pedi para ela me atualizar a foto, ela também não conseguiu. Ela tá mais alta, ela tá linda. Perguntem se eu algum dia entreguei algum cardápio para essa criança. Não entreguei cardápio nenhum. Assim como o meu desejo é não entregar cardápio nenhum para vocês também. Por quê? Porque não é um plano alimentar, não é o papel que vai resolver o nosso problema, é aprender a lidar com o alimento, é aprender a dominar o alimento, é ter atenção plena sobre o meu alimento. A Sara, o processo maravilhoso. A Sara, muitas vezes, ela veio e voltou para o consultório e ela tinha medo de encontrar comigo até na rua, até que ela escolheu viver o processo, verdadeiramente. E hoje a gente está aí com 2 anos de manutenção, depois de 17 quilos perdidos, e com uma vida completamente diferente, tendo o esporte como base, mudou enquanto pessoa, enquanto espiritualidade. Então, é sobre você realmente viver um processo de uma forma holística, você olhar de uma forma muito maior. Gente, quem está chegando agora, aí, eu vi que tem um pessoal que está chegando agora ali no Insta, se quiser me ouvir por aqui, tá ótimo, mas se quiser entrar, o link tá lá no Story, para vocês virem aqui também pro Zoom para ver as imagens aqui com a gente. Aí tem aqui a Edna. Tá aí, Edna? Tá, né? A Edna entrou. A Edna perdeu nada mais, nada menos do que 34 quilos em menos de 2 anos. E até hoje nós estamos indo num processo de quase 2 anos de manutenção. Sim, ela ainda vem a cada 15 dias me visitar aqui no consultório. Mas é outra vida. A Edna, ela tomava 40 miligramas de corticoide por dia. E hoje ela não usa mais. Tá, Cláudia, mas você faz a gente dependentes de você? Não, não faço. Vocês podem se dar alta, eu sempre digo se é hora ou se não é, mas muitas vezes é necessário esse apoio e, sobretudo, aquela humildade que eu falei agora há pouco, de saber que eu preciso
de ajuda. Ainda tem o seu Wilson, que não veio a foto dele aqui. O seu Wilson, ele mostra o que é a questão de não ter influência emocional na parte do processo. O que aconteceu com o seu Wilson? Ele veio para mim, paciente de DPOC, usando bombinha e oxigênio. Em 5 semanas, ele reduziu exatos 20 quilos. Quando ele emagreceu esses 20 quilos, ele não tinha nenhuma trava emocional. Por isso que a coisa aconteceu tão rápido. Quando ele perdeu esses 20 quilos, ele simplesmente travou no 97. Então, era 117,97. Mas não perdia mais nenhuma grama. Passou uma semana, 2, 3, 4. E um dia ele foi subir na balança e eu falei para o seu Wilson, seu Wilson, o que aconteceu? O senhor me perdeu 20 quilos em 5 semanas e agora o senhor não emagrece mais. Aí, o que aconteceu? Ele falou, eu entendi que ele achou que era o suficiente. E nesse ser o suficiente, o que aconteceu? Eu destravei, eu falei, não, seu Wilson, o senhor pode emagrecer mais um pouco. Na outra semana ele voltou com 94 quilos. Então, veja o quanto que a nossa mente, eu falo, seu Wilson, é uma prova real de que a nossa mente determina o nosso resultado. Ele não tinha nenhuma trava emocional. Ele tinha um problema na alimentação, porque eu não mexi em nenhuma medicação dele, nenhuma medicação dele. E ele teve esse destravamento, digamos assim, de uma forma extremamente rápida. Olha a minha prima chegando aí. Oi, Dan, seja bem-vinda lá de Ponta Grossa. Dan, tem um link ali, se você quiser entrar aqui no Zoom. Quem aí chegou depois, que eu dei o recado também. E é isso. E aí vem a nossa metodologia, né? Como é que funciona a metodologia do método de emagrecimento, que são os primeiros 40 dias do processo, certo? E depois a nossa manutenção dentro da comunidade. Então, tudo trabalha, porque a gente trabalha em campos corporais do emagrecimento. Então, aqui a gente tem o campo alimentar como pico, digamos assim. Mas a nossa base está na nossa emoção, no nosso comportamento e na nossa vida social. Depois disso vem a modulação metabólica, a atividade física que eu executo, e não só atividade física enquanto fazer exercício físico, mas atividade física enquanto a minha vida. Como que eu vou no meu trabalho? Como que eu me comporto? O que que eu faço? O que que eu faço quando eu vou limpar a minha casa? Qual é a intencionalidade em gastar energia em tudo? Para aí sim, como consequência disso, eu ter um resultado no meu corpo. Então não é simplesmente um pilar. São 7 pilares e principalmente o energético. Vocês estão vendo que em volta da imagem tem essas bolinhas em azul? Essa é a vibração, é a energia que eu coloco no processo. Eu não comecei falando que o nosso coração produz as nossas energias que são processadas no cérebro. Então, qual é a emoção? Qual é a intensidade do meu desejo de mudar? Isso vai fazer com que tudo aconteça. Realmente, ser positivo e acreditar que é possível. Eu sei que você já passou por muita coisa. Quem não passou? Quem não engordou de novo? Quem não teve dificuldade, que engordou, que precisava ganhar peso e acabou emagrecendo de novo? Mas é um processo. É um processo. E quando a gente entende esse processo como algo inteiro e não como simplesmente o alimento que eu ponho na minha boca, aí eu vou poder realmente comer de tudo, porque eu vou ter entendido, como diria meu mentor do ano passado, vou ter entendido o código. Aí vem a modulação metabólica, que é o nosso segundo pilar, o nosso primeiro pilar, né? Porque, na verdade, os campos corporais, eles não são um pilar, eles são a essência do nosso emagrecimento. Nós vamos passar por cada um deles dentro desses 40 dias, vocês vão entender tudo sobre eles. Aí vem depois a adrenal, o pâncreas e a tireoide, que é o nosso primeiro pilar do método, que é a tríade número 1, onde por esses 3 órgãos, mais algumas vitaminas e minerais, eu faço a modulação do corpo de vocês através de alguns exames. Vocês fazem os exames, trazem para mim, eu faço essa modulação, me mandam os exames, e a gente vai fazer essa modulação. Eu vou explicar direitinho para você por que do desnível de cada um desses resultados. Na sequência, vem a nossa tríade de equilíbrio orgânico, que é o nosso sono, o nosso exercício físico e a nossa alimentação. Como eu estou dormindo, como eu me sinto durante o dia. Lembra que eu falei em cansaço lá no começo, quando eu falei a questão? Por que eu não estou me sentindo bem? Por que eu estou me sentindo cansado? É o sono que talvez esteja em desequilíbrio, porque não é sobre as horas de sono que eu durmo, é sobre a qualidade desse sono. E a qualidade do meu sono é determinada por como eu estou durante o dia. É o exercício que eu pratico, é como eu trabalho a minha vida para ser um ser que gasta energia em cada detalhe da minha vida. É um ser intencional, como eu falei. E o meu prato, baseado basicamente em 2 princípios. O primeiro, a rotina e a disciplina. Não é ficar comendo de 3 em 3 horas, mas é entender a minha fome e saber que se eu fico um processo muito, muito longo sem me alimentar, eu não vou ter o resultado que eu poderia ter
E isso vocês vão entender no próximo pilar. Eu determino uma rotina que todos os dias pode ser diferente. Hoje eu levantei 6 horas, hoje eu posso levantar às 9. Como que eu vou distribuir o meu dia para que a cada mais ou menos 3 ou 4 horas eu tenha uma refeição? E como eu vou olhar para a minha fome? Isso é atenção plena, para saber se eu devo ou não comer. Tudo isso que vocês vão aprender comigo. Na sequência, vem a famosa relação carboidrato-proteína. Vem, sem dúvida, o start do emagrecimento, onde você vai comer de tudo, mas na distribuição correta. E o que veio aí como determinante nesse processo? Não é sobre como você monta teu prato, mas os estudos de caso dizem que quando a exposição da minha proteína acontece de mais ou menos 3 em 3 horas, eu tenho um resultado muito maior. E aí eu entendi por que as pessoas que são bonitinhas e comportadas e comem ovinho de manhã cedo e no final da tarde são os meus melhores resultados de consultório. Por quê? Porque come-se na distribuição correta e aplica a proteína do jeito correto. E deixa eu contar uma coisa para vocês agora. 95% no mínimo das pessoas que me procuram não comem proteína na quantidade correta. E sim, de uma maneira extremamente leve, a gente vai aprender isso. E na sequência vem a nossa atenção plena. Atenção plena é eu ser intencional em tudo. É eu trabalhar aprendizado em cada erro. É eu entender que cada detalhe está me ensinando. Que eu tenho que prestar atenção no meu corpo, que eu tenho que entender a minha essência, que eu tenho que entender a minha saúde, e que eu tenho que entender o meu alimento. E que eu tenho que despertar em mim sentimentos que muitas vezes parecem bloqueados. Isso é atenção plena. Será, Cláudia, que eu consigo? Não tenho dúvida. Não é verdade, meninas? As coisas não estão acontecendo em menos de 4 meses, ou melhor, pouco mais de 3, já que nós estamos no dia 98. Quanta coisa já mudou, quanta chave já mudou para o pessoal que está lá dentro da turma 1. E aí, a atitude 110%. 100% é o que eu tolero, certo? É o que eu consigo suportar. Esse 10% é um pouquinho a mais durante um período X de tempo, que é um recorte de tempo, que eu chamo de método de emagrecimento 110%, são 40 dias, onde a gente coloca intensidade na forma de se alimentar e no exercício físico. E a gente tem um resultado incrível. A gente tem um resultado realmente transformador. Realmente, que se você tiver, sim, 5, 8, 10 quilos para aprender e você de segunda a segunda aplicar essa metodologia, sem dúvida nenhuma, você vai chegar no teu objetivo, você vai conseguir ter aquele primeiro passo. Não vou dizer para vocês que está resolvido, porque se você sair desses 40 dias, como sim já aconteceu, de pessoas saírem aqui do consultório, consegui emagrecer, e vai embora, vai voltar a engordar. Como se tu tivesse tomado um remédio, como se tivesse, porque se eu não mudo aqui, não adianta. Cláudia vai ter restrição? Não tem restrição. Esses dias a Daiane falou uma frase, como que é, Cláudia, que eu não entendi, que quanto mais eu como, mais eu emagreço? Exatamente. Quanto mais eu como, quanto mais correta eu como, quando a distribuição está certa, quando a quantidade está certa, mais rápido eu vou emagrecer. Por quê? Porque o corpo só emagrece se ele estiver nutrido. Ele só emagrece se ele tiver proteína. Proteína é vida. Não, proteína não está só relacionada com emagrecimento, está relacionada com prevenção de doenças. Tanto as doenças crônico-degenerativas, que é o colesterol, o diabetes, a hipertensão, quanto com doenças sérias, como o câncer, por exemplo. Como uma alergia alimentar, eu estou trabalhando 2 pacientes com alergia alimentar, alergia múltipla. A gente está tratando eles com relação carboidrato-proteína e com intencionalidade, com olhar cada detalhe, com aprender a conhecer o alimento. Essa mudança de mentalidade, ela vai acontecer no processo. Por que, gente, que eu resolvi, com as bênçãos de Deus e a inspiração da Camila, transformar a minha metodologia, que seria um curso de mais ou menos 3 a 4 meses em 1 ano? Porque sim, eu tenho conteúdo para isso. E porque sim, vocês precisam de um tempo. A coisa não vai acontecer, eu não vou prometer para você que de repente você vai entrar e dentro de 40 dias vai perder 14 quilos como o Franciel, ou 7 como a Mayara, ou 20 como o seu Wilson. Mas no teu tempo, a nível da tua capacidade de destravar, você vai chegar no teu corpo. E eu garanto para vocês que vivendo esse ano de maneira intensa, sem dúvida nenhuma, vocês vão sair dele muito, muito melhor. Vocês têm esse suporte durante 1 ano, por um investimento muito menor do que você teria em um atendimento particular comigo, um atendimento individualizado. E sim, quem se aplica, porque
tudo o que eu trabalho no consultório está aqui na comunidade em relação a método e muito mais. Por isso que eu digo para os meus pacientes, não perca a oportunidade de viver esse ano na comunidade. Por quê? Porque as coisas que eu consigo entregar aqui, eu não tenho tempo, muitas vezes, de entregar no consultório. Mas aqui eu consigo entregar esse algo a mais. E as virtudes que te levam ao sucesso é a resistência, porque vai ser difícil. Muitas vezes você vai ter vontade de desistir. A constância, mas eu entendo que constância são altos e baixos, mas é sempre voltar e estar direcionando para a minha meta, para o meu objetivo, e trabalhando todo dia a rota da melhor forma que eu consigo, como diria o Portela, né? É o melhor que eu tenho para hoje, é o melhor que eu tenho por hoje. E humildade, né? Ser humilde para viver o processo e saber a hora de pedir ajuda. Humilde para pedir ajuda para alguém que está junto comigo na comunidade. Humilde para mandar uma mensagem para tua mentora, para tua nutricionista. E entender que se eu não tenho humildade para voltar e pedir socorro quando eu estou passando por uma dificuldade com o meu peso, provavelmente o orgulho, que é o contrário da humildade, vai me fazer ir só para o caminho inverso. Aqui eu tenho alguns depoimentos das meninas falando desse processo de transformação. Eu não sei se alguma das meninas gostaria de falar algumas palavras rapidamente em relação ao processo. Não foi nada muito combinado, mas sobre tudo que a gente tem vivido lá dentro, alguma de vocês gostaria ou poderia nos ajudar com isso? Dar um exemplozinho de tudo que a gente tem vivido? A verdade, assim, é que o que eu estou vendo, até que alguém se manifeste, o que eu estou vendo de mais lindo é realmente essa transformação muito além da balança. Elas falarem que elas estão melhorando como mãe, que elas estão melhorando como esposa, que elas estão fazendo exercício físico que ela não tinha feito ainda, que elas estão entendendo o porquê que o corpo delas ainda não está respondendo. É muito lindo tudo que a gente tem vivido lá dentro. Como está aqui, olha, eu lendo algum pedacinho para vocês, quantas feridas que descobri em mim, no meu coração, que eu não imaginava, que o Espírito Santo revelou, que no momento certo eu vou conseguir o peso que tanto desejo. Esse é um depoimento da Nádia, o peso que ela tanto deseja já é menos 20. Ela já perdeu 20 quilos e ela agora está num processo aí que o peso não está fluindo tão bem, mas é como eu sempre falo para ela, talvez o peso seja esse. Nós estamos aí nesse aprendizado juntas, porque a gente sempre está muito junto. Esse outro caso lindo aqui, ó, o da autoaceitação. É uma paciente que ainda não teve o resultado na balança, mas que já está entendendo o processo dela e aonde estão as travas. Então, à medida que eu entendi o meu processo, ele vai acontecer. O outro caso ali, que está indo para atividade física, que fazia anos que não vinha, e os resultados físicos. Tem o caso aí da Marlene, que ela perdeu, ela é uma paciente magra já, mas que fazia anos que ela tentava melhorar essa composição corporal e ela está com quase 4 quilos. Tem o caso da minha tia, que está ali na live. A minha tia já está chegando em 8 quilos, num período muito curto de tempo. Fazia muito tempo que também estava travada, fazia muito tempo que estava precisando de corticoide, isso tem melhorado. Tem o caso também da Dalva. A Dalva também, ela também é uma paciente magra que está tendo um resultado incrível. A Leucádia mudando completamente a composição corporal. Esses dias eu vi ela na rua e não pude falar para ela. Eu falei, nossa vida, como vocês estão emagrecendo, como o corpo de vocês está mudando, mas mudando de uma forma intensa, porque não é só o físico que está mudando. E é isso, gente. Aí vem aqui um pouquinho sobre a comunidade. Então, ela se divide em três fases. A primeira fase é a fase da atitude, que é o meu decidir, é o meu start, como eu coloquei na postagem. Como você vai estar daqui 12 meses, se você tiver coragem de enfrentar o medo de tentar de novo? Como você vai estar daqui 12 meses, mudando completamente a tua forma de se comportar em relação à tua alimentação e a você mesmo? Nesses 40 dias, como aconteceu com o Franciel, ele chegou a 14 quilos, né? Como aconteceu com a Mayara, ela chegou em 7. Como aconteceu com o seu Wilson, ele chegou em 20. Aí eu podia citar outros casos, sem dúvida nenhuma, mas esses foram os casos que eu pedi permissão para falar. Então, pode acontecer 4 quilos, pode acontecer 15, ou pode ser que talvez você não perca num primeiro momento. Tudo depende também do teu objetivo, porque é muito relativo, né? Se eu tenho muito peso para perder, eu vou perder muito peso. Se eu tenho menos peso para perder, eu vou perder menos peso. Então, não é uma promessa que eu faço o número, mas eles acontecem. E acontecem muito.
em muitos casos. Esses dias a gente comemorou com a Gil também pedi permissão para falar dela. Em menos de 3 meses, a gente já está em 12 quilos. A dona Lúcia, não sei se a Paula ainda está aqui com a gente, a dona Lúcia, ela tem problemas seríssimos. A dona Lúcia, ela estava na mesa, desculpa, na mesa não, na cadeira do médico para fazer a bariátrica, e ela olhou para a filha e falou, acho que eu quero voltar lá na doutora Cláudia. E já são 11 quilos a menos em 5 meses, de quem tinha que vir de bengala, porque nem andar ela conseguia. Então, os processos são maravilhosos, são lindos, tem número na redução, sim. Mas sim, gente, não entendam que isso não é o meu principal objetivo com vocês. O meu principal objetivo é que vocês mudem a consciência de vocês em relação à alimentação de uma forma tão intensa a ponto de vocês não terem mais problema com a balança. Como vocês fizeram para chegar lá, isso não importa. Cada um vai desenvolver, eu digo, o que é a nutrição comportamental? Eu pego o que o método oferece e a minha forma de me comportar e eu chego no uníssono. Eu chego naquele que é o meu jeito, né? E é isso. Então, cada uma das meninas lá dentro da comunidade tem uma forma de se comportar. Cada paciente meu se alimenta de uma forma, mas a forma é correta, não tem fórmula. Não tem sim. Ai, Cláudia, mas não vai ter plano alimentar? Tem sim plano alimentar, mas não é o nosso principal objetivo. Boa noite, Ana. Se quiser entrar aqui no Insta, aqui no Zoom, desculpa, tá lá no Story, o link. Não é sobre ter ou não ter um plano alimentar. É sobre, muitas vezes, eu precisar desse plano por um tempo, mas eu entender que isso não vai me definir por muito tempo. O que vai realmente fazer é a forma que eu olho para o alimento, que é essa atenção plena. É que é olhar para o alimento, olhar para as minhas atitudes e ver a mudança. Aqui eu falo um pouquinho do que acontece ao longo dos 12 anos, os 12 meses, opa, 12 anos, tem gente que ficou comigo já 12 anos, mesmo estando magra, achava necessário. Ele me fala, mas Cláudia, você aprisiona meus pacientes? Não. Mas eu dou a permissão para eles que, se eles quiserem, eles podem sim continuar comigo por muito tempo. Porque o processo de mudança corporal pode envolver feridas muito grandes, que precisam de muito tempo para que aconteça. Precisam de muitas idas e voltas, precisam de muitos tombos para realmente chegar. Mas só não chega quem desiste. Porque se eu não desisto, mais cedo ou mais tarde, eu vou chegar no meu objetivo. E isso, eu estou falando de neurociência, isso eu estou falando nessa virada de chave dessa aula que eu dividi com vocês, que fala que o nosso coração produz as nossas emoções e que tem mais de 1 bilhão de neurônios dentro do nosso coração e que ele produz as nossas emoções. Então, eu tenho que cuidar desse coração. Então, no começo, a gente vai ter mentorias semanais, aulas gravadas durante 40 dias, e a gente vai ter, sim, algumas ferramentas a serem trabalhadas. E dentro do grupo, a gente também vai estar vivendo intensamente, todas as manhãs, o direcionamento e à tarde o aprendizado relacionado aos 7 campos corporais, certo? A gente vai trabalhar dentro da comunidade, depois que passar os 40 dias, a aula de culinária, todas as quarta-feiras à tarde, ao vivo pelo Zoom, certo? Quem pode entrar, entra. Quem não pode entrar, vai ficar gravado depois lá na comunidade. A gente vai ter tarefas de transbordo, onde cada dia da semana eu vou ter uma meta, que eu não preciso, tudo bem, se eu não quiser. Mas lembrem que quando eu faço pelo outro, eu faço 2 vezes por mim. Então, segunda-feira é dia por exemplo, de postar a receita. Eu não vou hoje abrir o cronograma, porque é bastante conteúdo, né? E ele tá, acho que bem explicado aqui, mas a gente tem as nossas metas de exercício físico, a gente tem as nossas metas para cumprir, mas eu sou muito leve em relação a isso. Como diz a parábola do bom semeador, eu dou 110% para vocês, né? Daqueles 100, muitos entregaram 60, outros entregaram 30 e outros entregaram 100. E dos que entregaram 100, cada um entregou da sua forma. E se o teu 30%, se eu te entregar 100 e você me dizer que o teu 30 é teu 100%, tá tudo certo, porque você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo. Então, dentro dessa questão das aulas de culinária, a gente vai ter truques de culinária para cozinhar rápido. A gente vai ter análise do perfil corporal. Esse análise do perfil corporal, ele acontece pela foto que vocês me mandam, mas também, como eu falei, por um investimento menor do que seria um atendimento presencial. Aqui no consultório vocês têm a condição de lá no contrato, que vocês têm preços especiais para você fazer as suas análises presencial comigo, se você quiser. Se você for de fora e quiser me mandar uma bioimpedância, eu faço a interpretação da tua bioimpedância. Se você quiser fazer a bioimpedância aqui, que é o exame que analisa
quanto que você tem de massa magra, quanto é gordura, onde está, se tem líquido retido ou não, como que está o teu metabolismo, você também pode fazer por um valor especial. Tudo isso está certinho lá no contrato. A reprogramação do comportamento alimentar, isso todos os dias, durante 365 dias nós vamos estar trabalhando. E a comunidade de apoio, onde eu fico à disposição de vocês. Às vezes eu não consigo responder no horário, mas eu sempre respondo. E sempre que vocês mandam no particular, eu acho que é pertinente, eu vou responder também, vou passar também lá para o grupo. Aqui só lembrando que você não só é capaz, como você merece viver esse processo, como você merece esse resultado, como você merece, acima de tudo, se amar, olhar para você com outros olhos, entender que quando eu olho para mim com outros olhos, a chave vira, e aí realmente o milagre acontece. Aqui é a questão do teu investimento, então são 12 parcelas de R$ 110, certo? Que você pode contratar direto pela comunidade. Quem está lá no grupo, eu vou colocar o link daqui a pouco. Quem está aqui também e quiser no particular, já me pedir o link no particular de pagamento, eu já mando o link. E à vista no Pix, ou mesmo no cartão de crédito lá pela comunidade, o valor de 997, para você viver 40 dias intensos aprendendo o que é a minha metodologia, que traz resultados, sim, muito além de tudo aquilo que a gente enxerga no nosso corpo, mas traz uma mudança, sim, na minha essência, na minha alma, eu assim posso dizer para você. E mais 11 meses quase completos, onde a gente vai trabalhar o que eu chamo de gameplay, que a gente vai colocar tudo aquilo que a gente passa 40 dias aprendendo, a gente vai colocar em prática. Dentro da comunidade também, a gente vai ter convidados. A partir do momento que a gente passa para a comunidade, tem uma aula ao vivo mensal comigo e uma aula ao vivo com um convidado, dos pilares que eu mais vejo dificuldade. Vamos usar um exemplo: trabalhar a parte hormonal da menopausa, trabalhar alguém falando sobre atividade física. A gente vai ter alguém trabalhando sobre o empoderamento, sobretudo aí feminino, porque as mulheres elas se apagam demais. E assim a gente vai, tem um convidado por mês, vai ter a questão dos olhos, que eu estou trabalhando agora, vai ter uma aula com a Fernanda explicando o óleo no emagrecimento e na gestão das emoções. Então, tudo isso vai acontecer ao longo de 12 meses. Também todos os meses a gente vai ter algumas ferramentas e algumas aulas gravadas. Não vai gastar muito tempo do seu dia com isso, certo? São aulas rápidas e você tem o ano todo para executar. Você escolhe o melhor momento, quando você conseguir fazer no dia certo, quando você conseguir. Eu também trabalho um mapa de tempo com vocês, onde a gente trabalha os 4 Qs, aonde eu vou administrar, aonde eu vou colocar o meu tempo, o que eu posso fazer sozinha, o que eu deveria delegar, o que é mais importante, como que eu trabalho a questão da urgência, e a gente pode montar um cronograma, um plano de voo, de como que vocês vão executar tudo isso. E é isso. E agora há pouquinho eu falei essa frase e eu repito que sozinhos nós até podemos chegar antes, porém juntos nós vamos muito mais longe. Eu estou à disposição para dúvidas, seja aqui pelo Insta, ou seja com vocês que estão aqui no Zoom, para entender se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, se vocês, então assim, na semana que vem, na nossa primeira aula, que vai ser na quinta-feira, mas já a partir da segunda, quando eu começar a liberar o material, eu já vou liberar o cronograma com todas as datas. Essas datas, elas podem ser adaptadas, mas normalmente as aulas vão acontecer na quinta-feira à noite, as aulas ao vivo. E tudo que eu libero lá na plataforma, vocês já vão recebendo. Ali a notificação no grupo do que foi liberado lá. A questão de quem for tomando a sua decisão, for dando o seu, entender que é o seu momento, já vou ter o grupo aberto a partir da manhã com os alunos que já estão comigo. E aí a gente já vai escrevendo vocês lá na plataforma para vocês conseguirem ter acesso a todo o conteúdo que fica lá na plataforma. Sim, o conteúdo fica todo lá na plataforma ou no grupo de vocês. Isso vai ficar com vocês durante, no mínimo, 12 meses, mas com certeza eu vou deixar um tempinho a mais para vocês poderem terminar ali. E tô aqui para receber vocês com todo o meu amor, para fazer vocês entenderem, sim, o emagrecimento de uma forma muito diferente. Um emagrecimento que não tem preconceito, que não te julga, mas que te ensina, que faz você entender que se eu mudo a minha forma de pensar, e se eu aprendo a gerir as minhas emoções, aquelas que hoje eu consegui dividir com vocês, porque eu aprendi isso ontem, que com certeza era para mim trazer isso aqui para vocês. Quando meu coração produz uma emoção, o que eu vou fazer com essa emoção é o meu cérebro que vai falar. E isso vai gerar um comportamento que é a
minha execução a nível físico de tudo isso. Atender a desmistificar crenças, atender a ser leve com você mesmo e com os outros, atender que a gente só ensina para o outro a fazer a coisa transbordando na vida dele e não cobrando, porque quando você cobra, você não vai a lugar nenhum. Sempre que chega uma mãe com um filho, um esposo com uma esposa, ou vice-versa, eu pergunto quem quis? O paciente ou você? Sempre que é quem está trazendo, o resultado não vai acontecer. O resultado só acontece quando a decisão é minha. E o transbordo, que é eu contribuir na vida dos outros, só acontece quando eu mostro a mudança em mim. Quando o outro olha para mim e diz, cara, ela está tão diferente. Aí sim, as coisas vão acontecer. Eu vou concluir falando a frase que eu coloquei lá na postagem, que é, eu quis colocar essa frase, mas eu achei que colocar ela sem uma explicação fosse bastante, talvez fosse pesado, e pesado é uma coisa que fica naquela mochila das pedras que muitas vezes a gente tem nas costas, essa mochila que nos permite, não nos permite chegar no peso que a gente tanto gostaria. A frase é, Deus guardou as melhores coisas depois do medo. Então, se você perdeu o medo de dar esse primeiro passo, se realmente você tiver coragem de dizer sim, como será que você vai estar daqui 12 meses? Se realmente você se entregar para o processo, sem cobrança, dando o teu melhor, no teu tempo, deixando acontecer do jeito como a gente começou com a música, deixando acontecer do jeito que Deus, porque a gente sabe que os planos dele são muito, mas muito melhores que os nossos. Como será que você vai chegar daqui 12 meses? E eu digo que o mínimo que vocês vão mudar é a condição física de vocês, é o corpo de vocês. Porque o dia de hoje, na minha vida, foi uma prova, com tanta coisa que se acumulou num dia só, que eu não escolhi esse dia 27 por ser o dia 27, como eu expliquei no começo para vocês, o sentido que existe no dia 27 para mim. E a prova da minha pós não caiu no dia 27, porque eu escolhi essa data, mas era porque era para ser exatamente assim. Porque essa aula era na quinta, mas eu achei que eu não tinha condições, porque eu estava muito cansada na quinta-feira, e eu não queria entregar pouco para vocês, eu queria entregar tudo. Então hoje era o dia. E se hoje for o teu dia, eu espero a tua mensagem lá no direct do Insta, lá no meu WhatsApp, dizendo, Cláudia, eu tô dentro. Porque a gente vai viver juntas o extraordinário, como eu tenho vivido com cada uma das meninas e do menino que estão junto comigo, porque é um só, que estão junto comigo na turma 1, na comunidade. Gratidão. Se não fosse cada um de vocês, eu jamais estaria aqui. Então é por vocês, acima de tudo, porque eu tenho um propósito maior, que é Deus que me entregou. E eu confesso para vocês que o meu esposo, ele me disse uma frase quando eu cheguei da última live. Ele disse assim, você entrega muito mais que nutrição. Daí eu falei para ele, o que você quis dizer? Me explique melhor. Ele falou, você entrega muito além. Aí eu olhei para ele e falei, isso é o propósito de Deus na minha vida. E eu não posso negar o que é propósito de Deus. Então é para isso que eu tô aqui, para dar o melhor para vocês. Quando eu dou o melhor para vocês, eu me torno melhor. E se eu me torno melhor, aí sim eu transbordo naqueles que estão me esperando lá em casa. No meu sentido, no meu porquê. E qual é o porquê de vocês, para vocês decidirem mudar o corpo de vocês, mudar a vida de vocês. Gratidão, no fundo do meu coração. Esse coração propulsor da energia que faz eu tomar as minhas atitudes, que faz eu regir as minhas emoções. É isso. Se não tiver dúvida nenhuma, nós nos vemos dentro da comunidade. Obrigada para quem ficou ali no Insta também. Eu tive essa ideia agora há pouco, falei, vou abrir para o pessoal do Insta também. E aí estamos aí, né? Nem que seja só ouvindo, mas... Oi, Cláudia. Oi. Oi, Cláudia, posso falar um minutinho? Oi, claro, Jassana. Então, o que eu posso falar da minha experiência foi de dentro para fora. Eu não cheguei ainda no objetivo que eu desejo, né? Mas talvez não seja o que eu desejo, que será o real. Mas esse transbordo de dentro para fora, as pessoas que convivem comigo já conseguiram ver. O meu físico mudou. O meu peso talvez não tenha sido aquilo, né, Cláudia? Porém, 3,7 kg em 40 dias a menos, depois de 14 anos na mesma, foi para mim
uma grande vitória. E para nós, Então, assim, para nós, né, Vitória, né, Cláudia? Para você e a Vitória que me acompanha aqui, minha sobrinha, exatamente. A nossa vitória. é a nossa Vitória. Então, eu tenho a dizer assim do projeto, Cláudia, que ele não é um projeto alimentar, ele é um projeto terapêutico, muito além da nutrição. Eu acredito assim que esse projeto teu, Cláudia, eu vou carregar para minha vida, para os meus filhos, para minha família. Está sendo grandioso, Cláudia. É muito além, como teu esposo falou, como o Douglas falou ali. Então, eu acredito que quem está em dúvida, gente, não tenha dúvida. Vocês nunca, nunca, nunca vão se arrepender da bagagem que vocês vão sair daqui. É isso, Cláudia. Amém, Gessana. Chega a me emocionar. Porque eu sei do teu esforço, que eu sei da tua luta, e eu sei da tua resistência para estar há 15 anos esperando um resultado que está chegando, que chegou o momento. Cláudia, posso falar mais um pouquinho? Pode. A minha luta com um bebê de 5 meses, mais uma filha de 5 anos, mais um filho de 14, adolescente, mais um de 19. E, assim, a luta que eu tenho para fazer as refeições em casa, e essas 3 vezes por semana, que é lei para mim, para academia, o que me carrega, né? Que o exercício físico, ele me mantém em pé, ele me dá vitalidade, ele me traz essa força, esse equilíbrio para a vida, para encarar tudo isso, mais o trabalho, mais a casa, né? Sim. Então, esse projeto veio me trazer essa paz, essa calma para lidar com tudo isso. Essa parte espiritual, ele funciona como um salvador de vidas. Famílias, Cláudia, é isso. Gratidão. Amém. Que essa seja minha maior missão, esse transbordo, não só na vida de vocês, mas na vida da família de vocês. Porque sim, é possível. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, o que eu tenho para oferecer para os outros é muito mais. Obrigada, Gessana, de coração. Mais alguém? Eu sei que as minhas meninas, às vezes, elas têm um pouquinho de receio de falar em público, né? Mas devagar elas vão destravando. A Cleusa e a Nádia, por exemplo, antes nem até de entrar era difícil, né? Agora elas estão sempre aqui. Sempre aqui. Obrigada, gente. Eu fico à disposição no particular, tá? Para todo mundo que tiver dúvidas. E ao longo dessa semana aí, eu vou atualizando vocês em relação a tudo que vai acontecer. As vagas ficam abertas até segunda-feira. Aí eu fecho elas, certo? Porque a turma tem que começar junto. E na segunda-feira a gente começa. Na verdade, a gente tá dando o start hoje, né? Hoje é o primeiro dia. Quem já começar a partir de agora vai me avisando e aí a gente já vai trabalhando, dividindo as atividades, já vai acertando tudo. Mas até segunda essas vagas ainda estão abertas, porque de repente você pode precisar de um tempinho a mais. Gratidão, gente. Vou me despedir aqui no Insta. Obrigada, gente, por cada um que entrou aqui, por quem migrou para lá e por quem ficou me ouvindo aqui também. Obrigada de coração para cada um de vocês. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço. Pessoal aqui só fui dar o start aqui do Insta. Pessoal aqui também. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no particular. E eu vou liberar essa aula lá dentro do grupo. E quem quiser aula que não tiver no grupo, só me falar. Escrever lá a aula, me mandar uma mensaginha, me mandar o oi, que eu mando a aula todinha. O resumo de tudo que a gente vai trabalhar já está ali, mas tem muito mais, né? Muito, muito mais. Isso é só uma amostra de tudo que a gente vai viver lá dentro. Gratidão, gente. Se tiver mais alguma dúvida, eu vou finalizando aqui a questão do Insta e eu fico esperando, tá? Vou deixar um pouquinho mais aberto, mas quem quiser sair também,
uma imensa alegria ter vocês aqui comigo.